Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Unaíma, onde nós conversamos sobre arte, tecnologia, filosofia, sobre o universo e tudo mais que, como você tinha falado agora há pouco, tudo que importa. Mas só o que importa. A gente não vai falar nada que não importa, aqui a gente vai falar o que importa. Exatamente. Tentando dar um ângulo diferente para as notícias que a gente se depara, né, nesse universo tecnológico. Um ponto reflexivo, um ponto mais filosófico de fato. Então, a E gente vai vir vai aqui. lá, Gabriel, se Se apresenta aí. se vocês querem vir para cá esperando a solucionática, nós vamos aparecer com a problemática da informática. Ó, boa essa, hein? Vou fazer uma Verdade. camiseta com isso. Meu nome é Gabriel Brasil, eu sou desenvolvedor e pesquisador na área de usabilidade para novas tecnologias, na Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de Nova York. E eu estou aqui com o Leonardo, né, que tem um mestrado na área de filosofia da tecnologia, né, feito na Holanda. Exatamente. E eu arrisco dizer também, né, ou seja, um filósofo na prática, Aham. curioso e observador do mundo aí que estamos inseridos, que é o único mundo no qual a gente vive. Somos prisioneiros da nossa mente. Então, podemos começar a discutir então o que significa nisso. Se esse é será que esse é mesmo o único mundo que nos cerca? Ou será que nós vamos ter que lidar cada vez mais e mais e mais camadas de mundos novos ao nosso redor? E quais são as entidades, né, com as quais nós teremos que conviver daqui para frente? O que significa que nós Pois vamos falar é. sobre AI? Olha, tem muita coisa aí, né? Essas últimas semanas foram marcadas por muitas discussões sobre a regulação de inteligência artificial na União Uhum, Europeia, que saiu o martelo, né? Na sexta-feira última, uhum, a União Europeia finalmente chegou num acordo aí para de fato regular a inteligência artificial. É um marco regulatório, primeiro marco regulatório sobre a matéria no mundo, uhum. posicionando a Europa na vanguarda dos valores que deverão reger e guiar, né, nortear o desenvolvimento de inteligência artificial. Mas, por outro lado, a gente sabe dos desafios que isso vai acarretar na transição Sim. toda das empresas, das organizações, das sociedades, dos órgãos de governo em relação a isso. E, em paralelo, né, Gabriel, a gente vai vendo ainda uma corrida de diversas startups e negócios que vão surgindo por aí, cujos modelos de negócio, ou as propostas, elas estão ali no limiar, né, da ética, da moral, ainda que talvez não sejam 100% ilegais, mas desafiam aí, ou pelo menos nos levam a pensar um pouquinho mais sobre os valores, né, que a gente gostaria de ver ou possivelmente a seguir numa sociedade altamente tecnológica. Pois Fala aí, que é. eu sei que você quer falar alguma coisa. Não, eu fico pensando, o que foi que aconteceu com bons velhos costumes que costumávamos ter? A gente não pegou a Pois referência, é, é a abertura da família da pesada. É, foram mudando, né? Não peguei a referência, Gabriel. E é claro que tem uma questão aí de um saudosismo que talvez seja perigoso, mas é sim. importante também falar que existem valores e tradições que devem ser valorizadas, né? Que devem ser resgatadas. E no nosso mundo cada vez mais fluido, Uhum. que a gente está sempre olhando para frente, para a inovação, para a eficiência, isso perde. A gente vai perdendo isso. A Uhum. gente perde a referência do passado, né? Então, em nome de uma eficiência cada vez maior em tudo. Não. Eu vou trazer aqui, ó, para você, Sim. calma, em primeira mão, que a gente não falou isso ó, Opa. antes de estar gravado. Eu soube essa semana Hum. de uma de uma de um muito concreto, um caso concreto, tá? Não, de uma empresa aí que não vou mencionar nomes, mas Babado. que promove, que usa o sistema de inteligência artificial Uhum. para poder fabricar
TCCs automáticos Ah, de sim. faculdade. Uhum. Tudo bem, a gente já tinha isso no passado em pessoas que pagavam outras para fazer plágio, Sim. enfim, para poder fazer o trabalho. Mas hoje em dia, novamente, a IA ela faz esse trabalho muito melhor. E essa empresa por trás, ela garante que não há nenhuma ilegalidade nisso, não tem, ela fala que não garante que é antiplágio, não está plagiando nenhum trabalho, mas ela formata um TCC entre 20 a 40 páginas com apenas alguns prompts que a pessoa vai colocar. Só que o que mais me espanta, a gente não vai discutir a legalidade ou não, Uhum. questão de direito autoral ou não, é o marketing dessa empresa, né? Ah. Que, na verdade, coloca assim: olha, você estudante que não tem tempo, né, para poder escrever o seu TCC, que não quer perder tempo, que está visando o diploma, coloque aqui, né? Faça o seu prompt, pague para a gente gera o TCC, pronto. E aí tem os depoimentos de algumas pessoas que é engraçado, que ainda fala assim, olha, eu tive uma nota ótima, né? Não detectou um plágio. Isso é um caso real, concreto, tá aí, tá? Tá sendo comercializado e tá fazendo muito sucesso. E aí, para além, como eu disse, das questões jurídicas, o que a gente talvez queira discutir é a questão aí moral, né? A gente está vendo que o valor do TCC, o valor de concluir um estudo, já não é mais intrínseco a ele. O processo não importa mais da construção de um Sim. TCC, na construção de um raciocínio, de uma apresentação de trabalho. O que importa é o que o TCC vai trazer para você, que é o diploma. Sim. E o que importa não é o diploma, é que nesse diploma vai te permitir entrar no mercado de trabalho. E assim sucessivamente. Então a gente vai comendo tarefas, rituais, coisas que antes eram importantes de se realizar, e a gente entende como hoje não sendo mais importantes ou essenciais, porque a gente está sempre olhando o fim e não os meios. E isso é um pequeno exemplo, né? É um pequeno exemplo no sentido de que a gente não está valorizando aqui o conhecimento, a gente não está valorizando aqui o raciocínio, né? A construção, não, a gente está valorizando a obtenção do diploma. E isso vai sendo assim em todas as esferas da sociedade. Pois é, aí eu já logo dizendo assim, né, tirando assim, catando aqui do meu diploma de História da Ciência e da Tecnologia, isso daí é engraçado você falar isso porque isso não é um fenômeno, né, nem um processo que foi criado pela AI. E não é algo que nem surgiu com a digitalização. É, isso é uma filosofia, né? Como nós discutimos na semana passada, né? Nós estamos com essa preocupação agora de como é que o AI, o que que o AI vai fazer, né? Nós temos essa preocupação do que o AI vai fazer, como se o AI estivesse tomando decisões por si próprio, né? Mas na verdade o AI, como está sendo implementado, né? A inteligência artificial, que possibilita que com apenas alguns prompts saia um TCC, né, de qualidade duvidosa, porém suficiente para em muitos casos, né? A base filosófica, né, essa que você mencionou agora, né, sobre que prioriza o resultado acima de qualquer processo de engrandecimento, né, de qualquer construção real da sua personalidade, até mesmo das suas habilidades, ele tem se tornado já secundário no momento onde o que importa é o número no final. E isso é um processo que já começou muito antes, né? Esse é um processo que qualquer um que esteja na academia, não só na academia, mas também tenha trabalhado para qualquer instituição ou nas empresas, já há muito tempo vive sobre o mantra do número, do resultado final. Obviamente, esse movimento que já começou a tomar força lá desde os anos 70, né, com a desregularização do trabalho e também com o desenvolvimento de novas tecnologias de administração de negócios, ele veio com essa filosofia que no momento que nós tirássemos a subjetividade do processo, todo o processo de fabricação, construção e até mesmo de gerenciamento humano, né, da jogada, ou pelo menos conseguisse controlá-lo usando a partir de métricas e de resultados numéricos claros, que nós iríamos alcançar uma eficiência maior. E é verdade, a gente pode alcançar uma eficiência maior, mas isso é uma cobra que pode comer o próprio rabo.
essa busca por Exatamente. exatamente, porque isso gera, usando uma expressão um pouco fora de moda, mas isso gera a tal da alienação. Você se torna alienado do seu próprio processo do trabalho. Isso aí eu não vou nem falar também que começou nos anos 70, isso aí já falam disso Sim. desde a industrialização. Mas a industrialização parecia que se dava dentro de um espaço onde pelo menos a indústria do conhecimento, né, da qual nós fazemos parte, nós achávamos que pelo menos aqui nesse universo nós estaríamos protegidos disso. Mas qualquer um que já trabalhou numa agência de publicidade também pode dizer que no final das contas chega um númerozinho, tem que entregar para o cliente anteontem, a gente tem que entregar assim, agora é por quilo, não é mais tanto por qualidade. E, a, desculpa Ah, te sim, sim, interromper, sim. Gabriel. Eu diria até hoje, já há um tempo, a própria academia, porque Exatamente. A é um academia está nessa. processo, é uma instituição de produção, não Uhum. é assim. Hoje o que importa num pesquisador é a quantidade de textos e artigos científicos que são publicados, é o HI Index, né, que tem É ali, assim. o Google Scholar, e pouco importa hoje a construção de saberes. A gente acumula dados e informações, nunca se Aham. produziu tanto conhecimento e pouco saber, Uhum. pouca orientação. Mas aí quando você fala realmente essa questão, você falou agora essa notícia sobre esse serviço que gera TCCs, né, artigos por tonelada, né, isso obviamente não era novidade, já existia, mas quando ganha uma escala tal, né, a IA Isso. possibilita uma escala industrial, né, e global da geração de conhecimento. Pode ser um conhecimento lixo, né? Uma coisa assim que não serve para nada. Como ninguém já lia de qualquer maneira, mesmo o TCC, né, feito com todo aquele cuidado, ou menos cuidado, que boa parte dos TCCs, dos artigos realmente não eram lidos, eles eram feitos simplesmente para preencher uma cota, né, para alcançar um número que vai falar que você é uma pessoa produtiva, para você ser É, validado. Aí é natural, eu acho natural que as pessoas cheguem lá, cara. Se eu tiver uma máquina que consegue gerar 150 TCCs, entendeu? é isso. Rapidamente isso vai me garantir a minha carreira, porque sem carreira eu não vou conseguir falar absolutamente nada, é um ponto compreensível. Então, mas Não, isso significa é, então qual é aquela discussão que eu queria passar para você. Mas isso, de novo, isso não é o IA. Isso é uma filosofia. Então, eu acho que cada vez mais a filosofia, né, a gente vai repetir isso várias vezes, eu acho que a filosofia vai ter um papel fundamental, né, para a gente discutir qual universo que a inteligência artificial irá é, existir, né? é verdade. Não, e você falou muito bem que não é um problema da IA, e ela exacerba e Uhum, potencializa o problema que já é nosso e que a gente já carrega uhum, há muitos anos e muitas décadas, né? E talvez aí séculos talvez possivelmente da Revolução Industrial, que é isso. Nós somos uma sociedade pautada na técnica, em que mais se importa com os comos, uhum, o know-how, o uhum, saber fazer, do que o porquê, né? Ou os meios. uhum, E isso, como você disse, se a gente fala que a IA precisa ser pautada em valores humanos e uma IA responsável, bem, ela já está cumprindo esse papel, porque se os nossos valores hoje em dia são o parâmetro ele é a eficiência, E o volume? então e o volume, então a IA está cumprindo esse papel. Uhum, O papel da filosofia hoje, então, possivelmente seria de ressignificar esses valores humanos, uhum, quais valores a gente quer valorizar. E, e para isso é muito interessante revisitar alguns nossos antepassados que já se debruçaram sobre esses valores, né? Sobre a ideia de plenitude, a ideia de até como Aristóteles já fala que ele nunca fica atrasado, é impressionante. O próprio conceito de eudaimonia, que é um conceito de realização plena, de bem-estar, de bem-estar que é alcançado por meio do alcance das virtudes, da sua capacidade intelectiva, da sua capacidade física.
é um momento de prazer, mas que esse prazer está voltado e pautado na realização das suas capacidades enquanto ser humano. É um conceito muito interessante, eu estou mencionando aqui, porque tem muita relação com a questão da alienação, né? Se a gente for pegar a sociedade pré-industrial, que, claro, sempre houve problemas em esferas diferentes, mas no quesito do trabalho, em que o artesanato ele era a atividade principal, né? Uma sociedade pré-industrial, o trabalho do artesão, no final das contas, era o reflexo dessas habilidades próprias do artesão, né? Havia pessoalidade, o trabalho era ele, refletia ele, né? Refletia o artesão, a artesã. E quando a gente passa a olhar e ser pautado por uma sociedade industrial de produção em massa, essa alienação ocorre, porque tanto não importa se sou eu, se é você, Gabriel, se é o fulano da esquina que está produzindo o pão, ele segue o mesmo processo industrial, né? Então nós acabamos sendo peças dentro dessa grande máquina e perdemos essa identidade com aquilo que a gente faz, produzindo essa alienação. E existia um lugar seguro dentro na escala profissional, que é de se tornar elite do saber, né? Aquela coisa, fazer parte de uma parcela pequena da humanidade que fazia faculdade. Você iria para a faculdade, conseguiria um diploma, você tem uma graduação, até mesmo um doutorado, para aí sim você conseguir se situar para criar para você um espaço onde você possa exercer essa autonomia, esse poder e essa influência na geração de conhecimento, né? E esses espaços agora, né, se tornaram, na verdade, fundamentais para o funcionamento da máquina. Ele se massificou. A máquina da indústria do conhecimento, o maior custo da máquina da indústria do conhecimento, mas assim como de qualquer indústria, que agora é a indústria do conhecimento, e nisso inclui não só a criação de software, mas a criação de tecnologia e até mesmo as próprias universidades que se tornaram, que criaram uma cultura fabril, né, da geração de conhecimento, aquela coisa, quantos, não, O só quero... que, o que não se tornou uma cultura fabril, né? Até cultura. O que se tornou cultura fabril? A gente achava que esses espaços eram seguros, mas agora, como há essa demanda enorme de conteúdo, né? Tanto que agora a gente chama mais de conhecimento, livro, tudo virou conteúdo, a chegada da inteligência artificial é um grande alívio para aqueles que não são os responsáveis por gerar o conhecimento, mas sim para monetizar o conhecimento, para empoderar o conhecimento, né? Que eles querem, que eles se beneficiam da produção desse volume enorme de coisas, né? De conteúdo, mas tinha um custo altíssimo, porque até recentemente a geração de conhecimento era uma produção artesanal. Cada um tinha que sentar e escrever um TCC do começo até o fim. Se você vai fazer uma foto, né, mesmo com o Photoshop, você tinha que contratar um especialista que iria ficar ali lá no Photoshop, editar e fazer aquela campanha de marketing. Você precisava de alguém que trabalhasse no copydesk para escrever o conteúdo que vai estar do texto que vai estar no seu site, que vai estar na sua campanha política, né, no seu manual de instrução das suas máquinas. E agora a inteligência artificial foi criada e ela chegou dentro desse espaço onde existe essa demanda enorme pela massificação da geração do conhecimento. E não existe pressão quase alguma na criação de uma sociedade que se sinta mais plena na sua criação, né, no seu trabalho. E isso juntou, juntaram forças e agora estão criando essa onda que tem a possibilidade, né, de gerar uma alienação profissional numa escala assim que nós não Global. víamos desde a criação da indústria e o fim da manufatura. Mas, ao mesmo tempo, né, há de convir que muitas das benesses, das seguranças e das estabilidades, na verdade, na qual nós vivemos hoje em dia, né, isso inclui a nossa tecnologia, as nossas cidades, a nossa longevidade, são o resultado, sim, da nossa capacidade de produção numa escala industrial, né?
É, Né? E assim, até mesmo se você for ver a questão das fábricas, a qualidade, depois de muita luta, muita briga, né? Dentro do, principalmente em países envolvidos, até mesmo no Brasil, um emprego pleno numa fábrica, hoje em dia é um emprego assim sonhado, né? Tem uma qualidade de trabalho que você não vê em sim. muitas áreas da indústria do conhecimento, né? Exatamente. É, Hoje é o contrário, né? A é, precarização do, do trabalho digital que a gente vive hoje em dia e sim, não do trabalho hoje, porque a industrialização ainda está pautada numa ordem terrena, né? Do aham, mundo das coisas. sim, A industrialização ela pressupõe a criação de algo material, uhum, de entrega, que está voltado para a economia real. A gente está falando de agricultura, de infraestrutura, de construção civil, de produção de objetos, de artefatos. Então, havia ainda pautada na materialização do mundo. Na ordem digital, há uma desmaterialização do sim, mundo e e bem, surge uma nova espécie, né? Ou espécie não, mas uma nova onda, uma classificação de trabalhadores aí que estão pairando nesse universo digital que ainda não há regulação para isso, né? uhum, Como foi o caso no início da Revolução Industrial, que a gente bem sim. sabe, né? Esses direitos foram conquistados a duras penas. Hoje, na China, na Tailândia, na Índia, até mesmo em outros países, há o que a gente tem um fenômeno aí do Amazon Mechanical Turk, né? Que eu não sei se você já Uhum, ouviu falar nisso, que são as atividades de microtasking que eles chamam, né? São mini atividades que são necessárias ainda pessoas por trás de softwares uhum, que terceirizam isso para a Amazon, né, nessa plataforma que é o Mechanical Turk, né? A uhum, pessoa que para poder fazer pequenas correções e ajustes para garantir a eficiência melhor do software e do sistema de inteligência artificial. Então, ainda existe um grupo de pessoas que não tem direitos trabalhistas algum e que ganham centavos por cada atividade que realizam, porque é por atividade específica, uhum, e são atividades mecânicas, mas que sem a presença hoje, pelo menos, do ser humano, esses softwares e a eficiência desses softwares que são colocados ali, ela é comprometida. Então, surge, talvez, não era espécie, eu queria dizer, essa nova classe de trabalhadores e de pessoas uhum. que começam a executar tarefas e trabalhos realmente alienantes, né? No sentido de que não importa nada e ele desaparece porque o que aparece, o que importa é a eficiência do software. Então a gente acaba trabalhando mais para a máquina, mais para a máquina digital do que para nós mesmos. Sim. E por aí vai. É, algum comentário aí que você Não, queira? Né? não, aí a questão do, você fala a questão do trabalho, né? Eu cheguei a ter eu participei de uma série de aulas que era uma parceria do New York Times e da Universidade de Columbia, a NYU e agora mais uma que me faltou, mas não foi o caso, onde uma das principais pautas era o estudo da tecnologia e do jornalismo dentro de uma democracia. E um assunto recorrente era exatamente essa, de quem é que alimenta as, as, Os sistemas de os inteligência sistemas de artificial. inteligência artificial. E esse você fala que é a questão da Malásia, na verdade, quem alimenta essas estruturas que parecem que existem dentro de uma caixa preta foram Invisivelmente. pessoas. Foram É, pessoas, milhares e milhares de pessoas, inclusive no Brasil, né, que passam o dia inteiro fazendo trabalhos extremamente repetitivos, muito sim, análogos do que seria um trabalho fabril, né, no sim, final do século XIX, e ficam ali alimentando esses AIs, né, dizendo se aquilo é um chapéu ou não é um chapéu, se está certo ou não está certo, né? E sem falar também daquelas milhares de pessoas ao redor do mundo que trabalham, né, avaliando se o conteúdo conteúdo. sendo postado é violento, né, é grotesco ou não é. E esse é um trabalho terrível, né? O meu professor, né, ele foi um dos primeiros whistleblowers, né, sobre de Sim, como a Meta terceirizava esse sim, serviço
né, para empresas onde os seus trabalhadores não teriam os mesmos direitos do que a sua elite profissional, né, que fica É, ali em Menlo Park, fica trabalhando ali na geração do conteúdo mais avançado, né, aquilo que ainda não é é. automatizado. E enquanto isso, eles criaram toda uma estrutura legal e jurídica, né, para que tenha essas outras empresas ao redor do mundo que façam essa Essa avaliação, moderação. essa moderação. É, E é um trabalho terrível, terrível. Eles passam o dia inteiro vendo as coisas, o pior da é. humanidade, em Tem condições um extremas, documentário em alemão né? de dois cineastas alemães que falam exatamente sobre Uhum. isso. Eles vão entrevistar. Eu não assisti porque eu não entendo alemão, mas você, um Tem poliglota AI aí, para e que isso. fala. Poliglota serve para nada. É, mas que é um documentário muito bacana disponível no YouTube. Depois eu descubro o nome sobre ele. E tem a professora chamada Kate Crawford, Uhum. que escreveu um livro chamado Anatomia da Inteligência Artificial, em que Hum. ela disseca sobre isso. Ela fala que essa inteligência artificial não tem nada de artificial, Uhum. né? Ela é material e ela pressupõe aí toda uma arquitetura por trás que esse cloud que a gente Uhum. que ilusoriamente nos dá a noção de que está aí no ar, Não. não está no ar. Também exige muita extração, muita demanda de energia, né? Essa própria questão dos data centers aí, da estrutura física que é exigida para poder gerar os outputs, né, de artificiais por essa inteligência e toda essa gama de trabalhadores invisíveis. O detalhe de falar essa coisa da energia, né? Que a gente sempre esquece que a inteligência artificial existe num servidor e o servidor é uma coisa muito física, né? Todo É, e-mail, toda foto que a gente sobe para a nuvem está sendo guardado num HD que existe em algum lugar ou em alguns HDs. Notícia também da semana, parece que a Microsoft tem, tem usado um lobby fortíssimo em Washington e uma série de agências reguladoras para que ela possa assumir a produção, ou pelo menos que é, é, sejam criados benefícios e subsídios para a construção de novas usinas nucleares. Porque eles falam que, caso ao olha, contrário, eles não têm como gerar energia o suficiente para todos os data centers que eles vão precisar para a inteligência artificial. olha só, É. é muito interessante assim quando a gente olha. Eu vou fazer esse paralelo novamente com um autor que eu sempre menciono, que é uma referência para mim, que é o alemão Martin Heidegger, Uhum. porque já ali no pós-guerra, em 54, quando Uhum. ele escreve sobre um texto chamado A Essência da Técnica, que Uhum. do inglês foi traduzido por The Essence of Technology, ou The Question Concerning Technology, Aham. na verdade, em português foi A Questão da Técnica. Enfim, ele fala exatamente que essa nossa relação, pelo menos do ponto de vista ocidental, com o mundo, da instrumentalização e que vai tocando todas as esferas. Então a gente enxerga o mundo como uma espécie de. Uh, em inglês é chamado de standing reserve, mas a gente pode falar como um recurso, uma Uhum. espécie de recurso à mão, Uhum. né, que está ali para ser explorado ao nosso bel prazer, né, para os nossos próprios fins. E que a tecnologia moderna ela se diferencia da tecnologia antiga, ou tecnologia medieval, tecnologia clássica, porque ela tem um caráter de desafiar a natureza. E eu vou dizer isso em que sentido? Com a ciência, tecnologia, matemática, física e esses conhecimentos todos, a gente impõe à natureza uma demanda sobre ela, a qual ela não é mais, ela não consegue se regenerar naturalmente, né? Ou seja, a gente começa a extrair tão mais da natureza do que a própria capacidade de sustentabilidade, de regeneração, né, dessa natureza, que a gente vai matando o mundo, a gente vai se destruindo também, né? E essa instrumentalização ela chega nesse tal ponto que é isso. Olha só que loucura, né? Microsoft falando, precisamos de centros de energia nuclear para que consigamos atender às nossas demandas, à nossa vontade cada vez mais
ao invés da gente rever isso, né? Assim, falar, calma, gente, a gente está num nível louco. Como é que a gente muda isso, né? Qual é a nossa capacidade de ação para falar, é por esse caminho que a gente quer ir? Essa necessidade de energia infinita, de extração infinita de recursos para um crescimento infinito econômico. Então, é essa paranoia social, econômica, que eu acho que o Heidegger ele queria alertar, né? E que outras culturas, como uma cultura indígena, se relaciona de uma forma muito diferente com a natureza e com o que está ao redor. Então, ele não estava promovendo nenhuma espécie de cultura indígena para que a gente. Mas era o seguinte: a gente está muito enviesado em uma única forma de viver, que é essa, e que existem outras possibilidades da gente viver, né? O difícil é convencer o mundo ou as empresas de que isso é um caminho não sustentável. Eu acho a questão da sobrevivência sempre um ótimo argumento, né, para mudar as coisas, né? Seja a sobrevivência de alguma classe, ou a sobrevivência de um país, ou a sobrevivência de uma espécie, né? As pessoas mudam. Não sei se vão tomar a melhor decisão, mas gera essa mudança. Eu não acho, eu acho, eu não consigo imaginar que seja um papel de convencer, né, mas sim de mostrar que existem essas opções e existem consequências. E, e com o tempo, novos atores vão entrando, né, dentro desse discurso e o volume e a temperatura vai caindo, diminuindo, vai aumentando, e aí, né, chegamos num ponto crítico onde as coisas mudam. Mas sobre essa questão do uso da energia e do consumo, é aquilo que a gente começou a falar. É nessa filosofia, nesse universo que nossa tecnologia está inserido. Ela não está inserido dentro de uma filosofia de regeneração do meio ambiente, né? Ela não está inserido dentro como pode ser uma sociedade idealizada indígena. A inteligência artificial não está inserido dentro de um estado cuja função é distribuir igualmente tudo para todos. Ela tá inserida dentro de um espaço do crescimento. Mas eu sendo um pouco aqui advogado do diabo, é, ao mesmo tempo, as tecnologias que a gente precisa para alcançar um nível de desenvolvimento, né, um nível de segurança, eu estou falando até de segurança existencial, né, como espécie, eu acho que demanda sim que a gente gere energia, né, que a gente saiba usufruir do, dos meios nas quais nós estamos. Eu digo assim um pouco para falar assim, do ponto de vista do sul global, né? Eu acho que às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes quando as pessoas falam de discurso de decrescimento, eu vejo muitas vezes os exemplos, né, que europeus e até os americanos e países desenvolvidos dão, de que eles têm uma taxa de consumo que é fora do comum, é insustentável e que pode levar, que está levando o planeta à bancarrota, né, ambiental. Mas existe esse problema que essa não é a realidade para boa parte do planeta, né? Você vê esse caso da energia, um exemplo muito claro. A Índia, há um tempo atrás, ela foi alertada pela União Europeia de que a Índia estava investindo enormemente em mais usinas de carvão, como o Brasil também tem uma série de usinas de carvão, que são extremamente poluidoras, e a Índia falou, olha, nós precisamos dessa energia não é apenas para fazer com que os nossos data centers funcionem, apesar que eles têm data centers, eles têm tido um avanço tecnológico considerável. Eles precisam dessa energia para ter bomba d'água para as pessoas terem esgoto. É. E eles responderam para a União Europeia e falaram: vocês então vão nos dar a tecnologia para nós termos energia nuclear limpa? Vocês vão fazer transferência para que a gente, legalmente, uma transferência legal, tecnológica e de conhecimento, para que nós possamos fazer a nossa própria energia eólica, a nossa energia solar? A União Europeia falou: não, nós investimos décadas nisso, isso é um produto nosso. Aí eles viram, né? Aí eles É. viram capitalista de novo. Não, a gente fez isso próprio e não acho justo. Então você me desculpa. Então, caso contrário, nós precisamos de energia para que as pessoas estejam luz em casa, tá? Não é. Então, essa questão Sim. eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente comenta a questão de que
Aí sim, de novo, mais uma vez a importância da discussão da filosofia e a discussão de vários pontos de vista. O mundo não é igual, né? O futuro, acho que foi, esqueci quem foi que falou, mas que o futuro ele não é distribuído igualmente, né? No É, mundo todo. E isso significa então que nas novas tecnologias, né, como foi a industrialização, não se dá da mesma maneira, nem nos mesmos critérios, nem tem as mesmas funções em lugares diferentes, né? Veja só, a Europa hoje em dia conseguiu alcançar um nível, né, de eficiência, né, energética bastante alta, né? É impressionante quando eles fizeram agora que vários dos rios na Europa são limpos, né? Foram, veja só, nas Olimpíadas agora, estão pleiteando que tenha competições de nado no Rio Sena, que é é, poluído desde 1500 e não sei o que já era um esgoto a céu é, aberto. Mas o que eles fizeram? Aquela velha história. Eles também exportaram as indústrias que realmente poluíam, que não eram eficientes, para outros países. Veja só, o Brasil é o maior polo industrial da Alemanha, é no Brasil, né? Mas é, obviamente nós aqui no Brasil não é feito com os mesmos critérios claro. ambientais que é feito na Alemanha. Aí esse dinheiro é feito para depois na Europa, todo esse lucro que é gerado por não ter que fazer energia limpa no Brasil vira fundos generosos para centros de pesquisa, para centros de pesquisa na área do meio ambiente, da sustentabilidade, para depois eles voltarem para cá e ficarem discutindo, olha só, por que vocês não são mais eficientes tecnologicamente? Tá, vocês vão pagar, aí sim, É, aí a gente vai começar a entrar na área realmente como é que é o financiamento dessas pesquisas na área ambiental. Mas, de novo, eu concordo, eu acho que com você que nós temos que pensar qual é o modelo, né, econômico e, principalmente, de novo, filosófico. O que nós esperamos desse mundo onde agora o conhecimento também é gerado por computadores, também é gerado por máquinas, mas e são máquinas que demandam sim uma, muita energia. muita energia, demanda do nosso mundo, porque a gente fica com essa ideia, eu não poluo, tô só aqui no meu computador. Cara, toda vez que você É, manda o ChatGPT fazer alguma coisa, um servidor lá começou a puxar energia que saiu de alguma usina de carvão, de uma usina nuclear, que veio de minério, que veio de algum lugar do outro lado do planeta, entendeu? Você movimenta, assim, o mundo, né? Você polui. exatamente. Não precisa ter um jatinho para poluir, né? Se você deixar um data center rodando o dia inteiro, né? Você vai gerar poluição também. A gente não pode. Acho importante a gente lembrar que a gente não está É. alheio a essa discussão só porque a gente fica aqui no nosso computador, né? Pois é, e exatamente isso. Você falou muito bem, né? Essa própria questão da hipocrisia global que sempre houve Uhum. em termos financeiros de financiamento, porque talvez a gente há uma necessidade de repensar esse modelo de falar, tá ok, precisamos ah, agora quebrar essa, de certa forma, essa patente tecnológica e fazer uma transferência de tecnologia limpa para todos os países do sul global que seja em escala planetária para o bem do meio ambiente, para o meio do planeta Terra, por meio das coisas. Mas é claro que o valor econômico aí, as empresas por trás, elas não vão fazer isso, né? Não existe bondade pura, dizem que, né, não existe almoço Não, grátis. não. Então, eu entendo que existam esses conflitos mesmo entre países do sul, países do norte, e é uma questão mesmo muito difícil de governança global, de modelos globais, de formas de como a gente quer habitar esse planeta, né? De que a gente quer se relacionar com o mundo e preservar o meio ambiente. Então, é muito complicado, vai muito além de uma discussão simplesmente ali local, né? A gente está falando de porque cada vez mais as nossas tecnologias que a gente vem criando, elas já nascem globais, né? Por conta da digitalização. Sim. No mundo pós-industrial, já é. Então, a empresa que concentra os lucros está num país, mas ela distribui os seus serviços instantaneamente para o mundo inteiro. Ou até as E máquinas. Quanto é que você aposta que esse gerador de TCC que você estava falando, desse anúncio, na verdade não é o ChatGPT, que na verdade é do OpenAI,
entendeu? Que é da Pois é, Microsoft. Então, tipo, é porque a gente fala que inteligência artificial como se não tivesse nem pai nem mãe, né? A inteligência artificial tem pai, mãe, nome, sobrenome, identidade, entendeu? E a gente pois fica é, achando que ele está simplesmente a internet está nos dando, né? Isso é tudo dado é, que está na mão de, às vezes, uma empresa no mundo todo. pois é. E dados que estão aí no ar, né? Que não fazem Uhum, mal ao planeta Terra, uhum, que não uhum. têm materialidade, que É, estão no cloud, é. como a gente mencionou. Pois é, então, mas isso passa, e aí, como você diz da filosofia, pela conscientização, pela consciente, pelo debate, pelo diálogo, porque se a gente for falar com muitas pessoas, eu diria a maioria, não vão ter noção de que isso é o caso. Não tem, mas não tem por quê? Porque não tiveram acesso ou a curiosidade, ou o tempo, ou a busca, ou a informação, esse conhecimento de que Ou necessidade mesmo. necessidade, né? Ou necessidade. Então agora é, a gente vem sentindo aí no aspecto climático essas ondas de calor cada vez mais frequentes Uhum. e não fazemos nenhuma, assim, nenhum paralelo em relação aos nossos comportamentos enquanto sociedade, a nossa responsabilidade para isso. Hum. Ondas de calor e tal, e continuamos jogando lixo nas ruas, e continuamos com esgoto a céu aberto, e continuamos desmatando, né, e expandindo as cidades com concreto, com prédios, com casas, né? E a gente não tem essa ligação. Poucas pessoas, eu diria, Gabriel, Uhum. têm essa consciência mesmo. E isso é um problema de conscientização. Um Olha, problema de eu conscientização. acho assim, no fundo, acho que se você perguntar, se você colocar assim na lata, né? E perguntar para uma pessoa, né, você é a favor do meio ambiente? Acho que todo mundo vai falar que é sim. Quer dizer, menos, porque agora falar de meio ambiente tem ganhado um peso político, né? Tem virado meio que como que o pessoal chama de dog whistle, né? É um É. sinal, sinalizador da sua aliança política. Então a pessoa já te vê como inimigo. Você fala meio ambiente, alguns falam, você é um desses ambientalistas, logo você é daquela posição política, logo você quer me matar, né? Mas a maioria das pessoas, se você comentar realmente o que vocês acham que o meio ambiente é protegido, eu acho pouco provável que as pessoas digam não. Mas se você falar, isso é uma prioridade para a sua sobrevivência agora, né? É ter um emprego, né? Conseguir dinheiro, né? É conseguir ter o ferramental necessário para você se achar uma pessoa plena, que hoje em dia é muito baseado no consumo. As pessoas vão sempre nesse caminho. Eu acho que eu não parto do princípio que as pessoas sejam naturalmente ignorantes. Eu acho que as pessoas pesam o mundo o dia inteiro, avaliam com os pesos e medidas que eles têm à mão e vão caminhando à frente. É, a questão é, a conscientização é possível, mas é necessário a gente conseguir. Eu não sei, eu não acredito que a gente vai ter aqui a oportunidade de mudar o mundo com um discurso, mas a gente pode deixar de sermos ingênuos, né? Dessa maneira nós podemos entender mais ou menos no mundo onde tem inteligência artificial, que está concentrado em uma empresa só, em poucas empresas, que demanda uma quantidade enorme de energia. No mundo onde o conhecimento agora é um commodity, é feito por tonelada, né, com o uso dessas tecnologias, né, dessas entidades de inteligência artificial, qual é o nosso papel, né? Qual é o meu papel como eu, Gabriel Brasil? Qual é o nosso papel aqui como Unaíma? Qual é o nosso papel como brasileiros? Qual é o nosso papel como cidadãos do sul global? Qual é o nosso papel como ser humano dentro desse universo? Nós só não podemos, e essa é um pouco a missão um pouco aqui desse podcast, né? A gente faz um para o outro, mas até quem sabe até para as pessoas que nos ouvirem, é tentar saber o que está acontecendo e saber como nós vamos nos posicionar moralmente, filosoficamente, em relação a essas novas tecnologias, sem cairmos nunca a um reacionarismo, a uma idealização de um passado. Porque, olha só, é terrível dizer isso, mas se tiver um meteoro estiver vindo em direção à Terra para extinção, não há povo indígena nenhum, por mais bem alinhado com a natureza que eles estejam, que vão ser capazes de movimentar um asteroide. Eu sei, é um exemplo terrível, é muito mais provável que nós padeçamos das nossas próprios exageros tecnológicos do que qualquer isso.
mas é fato que é a nossa capacidade de extrair energia, gerar energia e produzir em quantidades enormes que nos dá a habilidade de sobreviver às mudanças do planeta. O problema agora é que essas mudanças do planeta são geradas pela nossa própria ação, né? Pois é, eu acho que é a pergunta, eu entendo o seu É. ponto, mas é que hoje o que até o Byung-Chul Han, que é o filósofo que também sempre lê, Uhum. fala que a gente quer postergar a vida, e é uma vida nua, é uma vida sem Ah, sentido, é uma vida individualmente, sim. esvaziada. Uhum. Então, assim, É, no final das contas, a gente está querendo salvar a humanidade de quê para quem? é Né? verdade. Ao invés de viver em simbiose Uhum. com, com o mundo, entender que nós somos seres condicionados ao mundo material de acordo com as leis gravitacionais físicas que regem o nosso planeta, a gente está nessa busca, que é uma corrente ideológica do Uhum. pós-humanismo, né? Uhum. Do transhumanismo, que é, olha, vamos extrair o máximo Sim. para garantir uma sobrevida da nossa espécie humana, porque a gente sabe que o planeta Terra um dia vai acabar, a gente precisa sair daqui, né, para colonizar a galáxia, o espaço. Sim. Para quê? No final das contas, a pergunta que o filósofo é, ok, É. mas você quer viver até 150 anos, 200? Para quê? Você vai fazer o quê? No final das contas, tudo se torna esvaziado porque a gente acaba, o valor da vida ele passa a ser simplesmente de viver mais longo, de garantir sobrevida, mas a gente perde esse sentido. Então, a filosofia ela entra aí, né? Tanto para o pós-humanismo, como você Uhum. bem falou, no sentido de realmente está vindo um míssil, um meteoro, até não vai ter cultura indígena, não vai, mas a questão é o que isso significa para um povo indígena, o que isso significa para a gente. Não estou querendo fazer apologia Sim. ao que a gente deva Sim, viver, sim. mas eu estou dizendo que é justamente essa noção do sentido da vida, da realização da vida enquanto tal, que hoje a sociedade ocidental, em grande parte, industrial, perdeu, né? Uh, 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 tudo, pensa bem, né? Hoje em dia, você estava vendo outro dia um exemplo para a gente concluir, Aham. sempre difícil concluir, mas o fitness, né? A cultura Aham. do fitness, ela é o quê, né? Você nunca é fit para alguma coisa, a ideia inicial. Ok, mas se você anda 10 mil passos por dia, qual o seu objetivo ao andar 10 mil passos por dia? Tá andando E pra onde? amanhã você vai zerar, né? Então você vai ter que andar mais 10 mil e outra pessoa está correndo 12, está andando 12, 13, 15. E você nunca passa, é uma corrida, né? Incessante ali em Uhum. você mesmo. Não tem bem, a alimentação, hoje em dia a gente perde essa cultura do ritual, de uma alimentação, de uma festa, e passa a ser tudo funcional, né? Tudo é funcional. Até o treino ele é funcional, né? O treino físico, a alimentação funcional. E aí a gente vai caminhando para uma vida crua mesmo, uma vida nua. É, e, e essa é a pegada, assim, essa seria meu papel aqui da filosofia de trazer essa provocação, né? O que a gente quer viver? Tem uma frase última que eu vou falar agora que é essa do estamos vivos demais para morrer, né? E mortos demais para viver. Hum. Uh, é isso. Temos muita saúde, acesso à alimentação, energia, mas e o que dá substância Ah. nessa nossa vida? Né? Até os 120 anos de idade, 100 anos de idade. Falta essa narrativa que dá senso para viver. Isso Qual daí. narrativa é vigorante? Eu acho que isso aí, na verdade, a tecnologia faz parte, como faz tudo, mas realmente, nesse caso, não é a tecnologia que vai nos dar a resposta. Porque a gente pode ficar sozinho e alienado, não importa em qual trabalho nós tenhamos, e nós podemos ser extremamente felizes e contentes com nós mesmos, independente até da nossa situação material. Eu acho que o Brasil é muito prova disso, né? Como você, tantas vezes eu como jornalista conheci pessoas em situações de, de, de pobreza, né? Mas que eles sofriam, não estou fazendo apologia à pobreza, né? Mas não, eu percebi que conversando muitas vezes com as pessoas que a felicidade não é o critério
para avaliar se aquela pobreza é danosa ou não, porque a felicidade é algo que a gente constrói com as pessoas ao nosso redor, com aquilo como a gente nos imaginamos à nossa volta. É. Então, já uma narrativa de propósito, isso é algo maior e mais complexo. Assim, mas nós temos um propósito. Nós temos o propósito agora de fazer sucesso, ficar rico, de ter que ficar muito, muito, muito rico para ter o básico da civilização, né, da cidadania, né? É. Muitas É. vezes, tantas pessoas estão aqui desesperadas. Eu tenho que ficar muito, muito, muito rico para ter o que era o equivalente de uma cidadania básica há 100 anos atrás, entendeu? Para que eu possa ter acesso a uma voz, umas férias, um trabalho, alguma É. dignidade, porque caso contrário você entregador de comida ou equivalente na área do conhecimento. Mas, assim, vou terminando numa notícia também que eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia nos liberta. Eu juro que eu prefiro estar aqui fazendo esse podcast usando toda a infraestrutura da internet para falar com você à distância do que passar 8 horas por dia atrás da minha caça, né? Sim, É, sim, sim. apesar que provavelmente nós seríamos muito mais amigos se nós fôssemos colegas de caça, ia criar uma relação Sim. incrível de ficar caçando, mas aí eu também ia morrer com 30 anos e tá É, resolvido, com 6 filhos. Outro mundo. é Mas verdade. da questão da tecnologia liberta, não sei se você viu também, para gente terminar também com uma notícia que acho que foi no MIT ou foi Stanford, eles usaram inteligência artificial para a criação de novos materiais e em alguns meses o AI criou 750 novos materiais, materiais que não existiam antes, né? Novas composições químicas e moleculares que materiais que não existiam na humanidade, assim como o plástico, né, não existia, né? E vários outros materiais que nós usamos no nosso dia a dia não são naturais, foram criados pelos seres humanos. E em alguns meses ele já criou 700 novos. Isso é só o começo. Os É. cientistas agora estão ali se debruçando para, obviamente, validar. Acho que já validaram 60, desses 700, pelo menos 60, e nós já confirmamos que são materiais plausíveis, novos, que a humanidade, nem na natureza, nem em nenhum lugar do universo existe. É. Então, em breve, nós vamos ter isso, esse tipo de avanço. E sim, é por tonelada, né, da geração de É. novos conhecimentos, graças ao trabalho da inteligência artificial. Essa mesma inteligência artificial que foi alimentada pelas nossas usinas nucleares, pelas nossas usinas de carvão, pelos milhares de Mechanical Turks espalhados no Brasil, na Nigéria, É. nas Filipinas, na Malásia. Mas o fato é É. que ele vai gerar, sim, mudanças enormes. Enormes. É. Cabe a nós É discutir. verdade, é verdade. Cabe a nós discutir e ver quais narrativas e quais iniciativas mais nos levem a ficar mais perto de uma salvação do que de uma destruição. Qual é o papel que nós queremos, né? Que papel eu vou querer ter nesse novo jogo, né? Imagina, É, tem uma exatamente. industrialização vindo. Imagina do século XIX, tem uma industrialização vindo. Eu vou ser um ludita, eu vou lá quebrar as máquinas para as pessoas lembrarem. Espera um É, pouco, tem pessoas que faziam esse é, trabalho antes. Eu vou ser um empresário, vou começar, cara, preciso arranjar a mão de obra mais barata possível, é, porque eu vou ficar muito, muito rico com isso. Eu vou ser vou legislar sobre isso, não, vou criar é, leis para regular isso. Então, a gente está num momento, na verdade, dos mais emocionantes da humanidade, né? De novo, depois que a gente estava com tudo acertado no início do século XX, pelo menos de maneira tecnológica, vai ser iPhone novo todo ano, para os próximos é, 200 anos. é. Essa chegada do AI, de novo, forçou a gente a rediscutir o que é a função do trabalho, da sociedade, Pois é, da pois individualidade. é. Exatamente. Ou seja, tem É muito um material para outro. podcast ainda. Muito, muito. É isso, Gabriel. Muito bom. Muito Muito bom. bom, então. Obrigado. Prazer sempre aí falar, ouvir você também. Essas reflexões, elas nos preenchem, né? Não, Leonardo, muito obrigado aí também. Poxa, você sempre consegue botar aqui minhas ideias em linhas, trazendo ótimas referências. E também muito obrigado para todos aqueles que nos escutaram, né, nessa edição brasileira, né, É, do podcast do Naíma. E eu espero contar com a presença de todos mais uma vez semana que vem. Você também, Leonardo, nós vamos estar aqui discutindo. E vamos pensar também, em breve nós vamos estar também trazendo convidados e vamos estar expandindo também para outros canais também, como para o TikTok e Instagram, mas não vai ter dancinha, pois eu é, vai acho. ser. Vamos ver o que o Pois é, por público vai enquanto. achar.
né? Exatamente. Botar um AI da gente dançando. Gente, muito obrigado, Leonardo. Valeu. Valeu.